O Valor do Riso e Outros Ensaios, de Virginia Woolf. Virginia Woolf é uma escritora inglesa, nascida em 1882 e que veio a falecer em 1941. Ela cometeu suicídio. E nesse livro, O Valor do Riso, nós temos uma amostra da Virginia como autora de não ficção, de ensaios, e alguns que são resenhas e outros que se aproximam de crônicas até. É uma boa amostra porque há uma espécie de evolução aqui, já que o tradutor e selecionador, o Leonardo Frois, ele começa nos mostrando os primeiros textos da Virginia na sua seleção, que o primeiro aqui data de 1905, quando a Virginia tinha entre 22 e 23 anos, até os últimos anos de vida dela, visto que o último ensaio selecionado foi publicado póstumamente pelo marido da Virginia, o Leonardo Woolf, em 1942. Eu concordo com o tradutor que são nos ensaios que, em princípio, são resenhas que a Virginia escreveu para periódicos ingleses da época, e até alguns americanos, que nós percebemos o brilhantismo da escritura. A gente quase esquece qual está sendo o livro resenhado. O importante é que eles não são mais textos de circunstância, não são simples resenhas. Pelas ideias, pela agudeza, pela argúcia, pelo brilhantismo mesmo da Virginia Woolf, esses ensaios se tornam preciosos por si mesmos. Preciosos por si mesmos, independentes dos livros que estão sendo comentados nele. Porque são nesses ensaios, sobre a literatura mesmo, sobre livros, em que a gente vê a Virginia desenvolver as suas ideias sobre escrita inglesa, ficção inglesa, poesia inglesa, evolução da literatura inglesa, a escrita feita pelas mulheres e a escrita feita pelos homens, as transformações de temas, por exemplo, a propósito de poesia, como é que a poesia antiga podia falar de certas coisas e quais são os temas que a poesia moderna da época dela, as primeiras décadas do século XX, como é que a poesia está tendo dificuldade de trazer novos temas e escrever sobre eles com naturalidade. Então, são ensaios em que a gente acompanha o pensamento praticamente de crítica literária da Virginia Woolf, que, contudo, nunca frequentou a universidade. As mulheres da época da Virginia Woolf, mesmo inglesas, mesmo de uma classe razoavelmente abastada como era a dela, não frequentavam universidades. É bom destacar vários textos aqui, mas eu não vou falar de todos. Tem um, para começar, que se chama Ficção Moderna, onde a Virginia Woolf fala de uma forma muito prudente e muito humilde, me pareceu, quando ela diz que cabe ao historiador de literatura analisar, determinar em que ponto e em que posição se encontram os escritores contemporâneos da época dela, né? Escritores iguais a ela mesma e aqueles que estavam com ela, trabalhando na literatura inglesa, produzindo livros. E aí ela coloca isso, que é o historiador de literatura que vai determinar onde eles estão, o que eles estão fazendo, para onde eles estão indo. Eles estão acrescentando algo novo na literatura? Estão trazendo novas visões? Estão contribuindo para um novo escrever, né, um novo estilo literário? Ou eles estão presos ainda aos moldes antigos? Eu achei isso muito, como eu falei, muito prudente e ao mesmo tempo muito humilde, porque hoje em dia mesmo a gente vê entrevistas com escritores contemporâneos, que podem até ser talentosos, mas que às vezes você percebe nas respostas deles uma certa soberba e até um autoelogio mal disfarçado, como se eles mesmos já pudessem determinar que eles estão inscritos dentro da história da literatura. Como eles podem saber disso? A Virginia sabia que ela não poderia ver isso, que o historiador de literatura, que tem um conhecimento, um estudioso verdadeiro mesmo da história da literatura, no caso literatura inglesa, que tem esse conhecimento do evoluir da literatura, o evoluir das escolas, dos movimentos literários, através de séculos da história da literatura inglesa, é que poderia fazer um diagnóstico honesto, né, e realmente perceptivo de onde é que ela estava e os seus companheiros de letras estavam. Uma lição que alguns de hoje talvez devessem aprender. Outro ensaio a se destacar.
Como se deve ler um livro? Nesse ensaio, a Virginia diz que ela não vai determinar regras rígidas de como se deve ler um livro, mas que ela daria duas sugestões, dois procedimentos. Um, que o leitor leia compreensivamente o texto que eles têm diante dele. Ou seja, que ele leia com simpatia, que ele mergulhe naquela escrita do autor e se despa ao máximo das ideias preconcebidas, dos preconceitos, de como ele acha que deve ser a literatura, como ele acha que o assunto A, B ou C deve ser abordado, e que deixe o autor levar ele através do texto, da maneira como o autor quer levar, no ritmo que o autor quer levar, enfim, aquilo que ela chama de leitura compreensiva, ler com simpatia. E nós temos que reconhecer que nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Nem sempre a gente lê um texto e consegue se despir de todas as prevenções e ler aquele texto compreensivamente, como ela diz. E aí ela diz do segundo procedimento, que só pode ser feito se o primeiro for feito bem. Que é, tendo lido compreensivamente, você fazer a sua crítica, né? Porque você leu e deu todas as chances, todo o espaço para o autor dizer o que queria, do jeito que queria, no ritmo que queria. Se você deu a ele toda a oportunidade, leu com simpatia, agora você pode criticar. E dizer se ele realmente levou por onde deveria levar, por onde insinuou, se o ritmo foi adequado, etc. São procedimentos simples, mas que eu também acho que são muito importantes, são vitais. Também a chamar a atenção, tem dois ensaios aqui, um sobre a Jane Austen e o outro sobre duas das irmãs Bronte, a Emily e a Charlotte Brontë, em que quem já leu outras coisas da Virginia, outros ensaios, vai perceber que a Virginia toca nesses ensaios e em outros que ela escreveu depois, nessas ideias sobre essas três escritoras, Jane Austen, Charlotte Brontë e Emily Brontë. Porque esses ensaios foram escritos entre 1916 e 1925. E em 1928 ela lança Um Teto Todo Seu, onde ela vai realmente, outra vez, abordar a questão da escrita feminina, da ficção escrita por mulheres na Inglaterra, da questão de termos ou não uma Shakespeare mulher algum dia. E aí ela vai falar do modo como ela entende a literatura dessas três escritoras. Porque, por exemplo, ela diz aqui que a Charlotte Brontë era aquele tipo de escritora que não conseguia deixar o seu eu, as suas dores, as suas carências, o seu sofrimento de lado. Quando ela estava escrevendo, o eu Charlotte Brontë estava sempre presente. Ao passo que a Jane Austen e a Emily Brontë conseguiam escrever sem colocar o seu eu ali dentro. Você consegue, segundo a Virginia, ler o texto dessas duas outras escritoras sem perceber o seu ego, né? O seu eu, a sua dor, o seu sofrimento, as suas carências. Eu acho que a gente pode até discutir se concorda ou não. Eu não sei se eu discuto as premissas, mas eu acho que eu discuto as conclusões. Mas o fato é que não dá para quem lê isso aqui não perceber que a Virginia Woolf era uma escritora e uma leitora muito atenta, que era capaz realmente de ler um escritor, ler um autor, ler uma obra e tirar conclusões pessoais originais sobre aquilo que ela tinha lido. Ela não estava simplesmente repetindo o que diziam, né, o que tinham dito para ela sobre a Jane Austen, sobre a Charlotte Brontë, sobre a Emily Brontë. Ela era capaz de ler criticamente, atentamente, analiticamente, digamos. Tem outros ensaios aqui que é bom mencionar, mas eu não vou comentar, senão esse vídeo vai ficar enorme. Eu sou Cristina Rossetti, Mulheres e Ficção, Leitor Comum, Resenhando, A Torre Inclinada e outros.